Chegou a hora então da gente falar sobre saúde com o Dr. Fernando Gomes. Doutor, bom dia nas férias da Elisavec. Vamos juntos então. Bom dia, Roberta. Muito bem-vinda e vamos trabalhar. Vamos trabalhar então. Primeiro, lembrando que você pode, claro, participar sempre usando a hashtag correspondente médico. Participe, mande a sua pergunta, o seu comentário, que a gente vai ler aqui no ar e também vou fazer a pergunta, repassar, claro, para o doutor Fernando. Vamos começar então falando sobre vacina contra a Covid-19, porque o Reino Unido já estuda a possibilidade de oferecer doses de reforço do imunizante durante o outono europeu, que vai começar em setembro. O governo britânico está aguardando resultados de testes para verificar a eficácia de várias combinações de vacinas, para saber de fato qual que seria aplicada. Agora, mais pertinho aqui, o Chile também está avaliando a possibilidade de aplicar uma terceira dose para imunizante, para a população, de reforço. Doutor, essa dose de reforço, de fato vai ser necessária contra a Covid-19 em todos os países? O que a gente já sabe até agora? Porque quando se trata de Covid-19, vai mudando a todo momento, Os estudos vão surgindo e a gente vai aprendendo. Roberta, tudo isso é muito novo, mas o bom senso diz que uma dose de reforço parece que não vai fazer mal para ninguém, porque a gente entende que existe uma produção de anticorpos e até a própria imunidade celular quando a pessoa pega o coronavírus ou então recebe a vacina. A grande discussão e a grande dúvida é, será que isso dura para sempre? Será que, na verdade, o comportamento do coronavírus não vai ser muito mais próximo do vírus da gripe e, portanto, nós já sabemos, como se fosse por jurisprudência, que é melhor fazer isso para evitar uma complicação nova e novas ondas da própria manifestação do vírus? Então, a gente vai verificar aqui na prática o que vai acontecer a partir do momento que alguns países comecem a praticar esse hábito de se vacinar a mais, de se dar um reforço um pouco mais para frente. Bom, e doutora, a gente pode considerar então que essa vacinação da Covid-19 deve ser anual? Provavelmente o que vai acontecer é isso. Quando a gente compara o que alguns países vão tomar como medida e outros não, essa resposta ela vai vir à tona de uma forma mais clara nos próximos anos. Mas provavelmente pelo comportamento do que a gente tem visto e pelo fato de a gente estar vivendo uma pandemia e que a gente não quer voltar a essa situação de descontrole de maneira nenhuma, é o racional que todo ano a gente tenha dentro do calendário da vacinação dos países a aplicação de alguma dose de vacina contra o coronavírus. Vamos abrir espaço então para as perguntas que o pessoal está mandando. Manda para cá, gente, hashtag correspondente médico. Tem pergunta aqui do Petrônio Miranda. Ele quer saber o que significa 90% de eficácia de uma vacina. A pessoa tem uma possibilidade de pegar Covid-19 a cada 10 contatos com o vírus ou ela estaria 90% imune e 10% sem imunidade? Doutor? Bom, vamos lá. É aquela coisa, Se a gente não entende a nossa pergunta, a nossa busca, isso eu estou falando para a mente do pesquisador, você não entende o resultado e a resposta do seu estudo científico. Quando a gente fala de eficácia de vacina, tudo depende do desenho que foi feito o estudo. Se a eficácia, se o desfecho final do estudo foi a presença de anticorpos no sangue das pessoas que receberam imunizante, eu preciso dosar em todo mundo isso. Se a minha busca por eficácia e tem muito mais lógica você buscar a presença de morte, de complicação grave como desfecho final, eu imunizo todo mundo, passado um tempo eu verifico quantos que evoluíram para óbito, quantos tiveram complicação grave e quantos não tiveram. E com isso eu consigo traçar de uma forma bastante simples a taxa de eficácia. É lógico que quando a gente tem esses dados, é natural que a pessoa queira transferir para ela, para o indivíduo, essa resposta. Mas vamos pegar grande parte das vacinas, a linha de pensamento é o seguinte: quando você fala 90% de eficácia, você não diz que a pessoa não vai ter o coronavírus. Você tem como desfecho final verificar a complicação grave e a existência de morte. Então, quando você fala 90%, significa que toda aquela população que é vacinada, a sua grande maioria, então cerca de 90%, que é o resultado do estudo, lembrando que na prática depois esse número ele pode variar um pouquinho, quando você vai ver o resultado final aplicado no mundo real, tem a chance de não ter uma complicação grave e também de não evoluir para óbito. Vamos agora para o próximo tema. Vocês lembram, você lembra, doutor, daquela música Que Beijinho Doce que ele tem? A produção queria que eu cantasse um trecho, mas eu vou pular. Canta, Roberta. Essa hora da manhã, acho que não. Doutor, você quer cantar? Não, deixa com você. Vamos falar desse caso, então, vamos pular. Essa música famosa, gente, brasileira, é da dupla As Galvão, também conhecida como As Irmãs Galvão.
Infelizmente, a dupla sertaneja anunciou o fim da carreira após 74 anos e a Mari Galvão, de 81, declarou que o motivo é o avanço do Alzheimer. Ela está com Alzheimer, a irmã mais nova, a Marilene, de 79 anos. Elas até gravaram uma música sobre essa doença e a gente vai ouvir um trecho agora. Eu não tenho culpa de perder os meus sonhos no meio da estrada, as minhas lembranças de quem fui, de quem sou. A Mari Galvão, doutor, falou inclusive sobre a tristeza, né, de ver a situação da irmã, que não está se recordando mais de algumas letras das músicas. Doutor Fernando já conheceu as irmãs Galvão, a gente vai ver inclusive uma foto que ele tem com elas, né, doutor? Quando que foi essa foto? Então, essa foto aqui é de fevereiro de 2018 e a gente nota, na verdade, como a doença, no caso, a própria progressão do Alzheimer, pode acontecer e se manifestar. Então, nós temos reservas, todos nós temos reservas do ponto de vista cognitivo, que segura a manifestação clínica da doença, mas certamente ela já estava se manifestando no cérebro. O que acontece é que, de repente, esse quadro clínico fica mais evidente com algumas alterações que são nítidas na pessoa que tem a doença de Alzheimer. Então, alteração da memória, alteração do comportamento, perda de habilidades que existia antes. Agora, o que chama atenção, e a gente sabe disso, é que a música acaba ficando gravada no cérebro de qualquer pessoa e acaba sendo a memória mais resistente que, enfim, pode ser forte em relação a qualquer pessoa que tem o Alzheimer. Mas quando a gente fala de performance profissional, isso muda um pouquinho, mas não significa que a parte cognitiva e emocional não mexa com ela e, enfim, faça todo o significado. Segundo dados do Ministério da Saúde, a gente sabe disso na prática clínica, que o quadro clínico típico do Alzheimer envolve perda de memória, de curto e de longo prazo, repetição de temas. Então, como a pessoa não consegue fazer aquela atualização em tempo real do que está acontecendo, é natural que ela tenha a todo momento que fazer o mesmo questionamento, dificuldade de concentração, e aqui a gente chama, na verdade, o foco para a questão da atenção, e incapacidade de realizar cálculos simples, assim como também outras habilidades que naturalmente a pessoa já desempenhava. E muitas vezes, doutor, é difícil o diagnóstico de outros tipos de demência e do Alzheimer. Por que isso acontece? Sim, a gente sabe que 50% dos tipos de demência acabam tendo o diagnóstico da doença de Alzheimer, mas outros 50% não são referentes a esse diagnóstico. Nós temos a demência cerebrovascular, que nada mais é do que pequenos derrames, pequenos AVCs que vão acontecer no decorrer do tempo da vida da pessoa e de repente a conta vem, né? Ou seja, o cérebro não tem mais reserva suficiente para manifestar a hidrocefalia de pressão normal e outras demências que são capazes até de tratamento clínico e reversão. Por isso que é extremamente importante se procurar um profissional para se estabelecer de uma forma correta o diagnóstico. Ainda lembrando o seguinte, Roberta, não significa que a pessoa não tenha Alzheimer e que ela não possa ter outros tipos de demência coexistindo com o problema. Por isso Ao mesmo tempo. por isso que a gente sempre fica muito atento em relação a isso. Sim. Agora, doutora, a gente mostrou aqui casos de pessoas com Alzheimer que, ao cantar, conseguem se lembrar dos acordes, do ritmo, da letra. Você já explicou um pouquinho, mas por que isso acontece? Porque a música ela tem uma entrada sensorial extremamente importante dentro do cérebro. Muito mais do que simplesmente a audição, ela impacta todo o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. E a gente tem desde a informação do conteúdo da letra, que a música provoca, até a própria sensação que você tem dentro do próprio cérebro, com os acordes, com o ritmo, com o próprio trânsito de informações, que acabam sendo informações elétricas quando entra dentro do cérebro, e faz com que você tenha um armazenamento em diversas regiões do cérebro. Então, não é porque o Alzheimer começa cometendo principalmente os lobos temporais, a região do hipocampo, que é o nome da estrutura que é responsável pela fixação da memória, que você então vai ter uma alteração quando você percebe a música. Você tem outras áreas que ainda estão preservadas, no decorrer do tempo talvez fiquem acometidas, mas que trazem para você a sensação da lembrança. Vamos então para o próximo tema, doutora. A gente vai conversar agora sobre esquizofrenia. A doença, muita gente não sabe, mas afeta quase 2 milhões de brasileiros e cerca de 23 milhões de pessoas no mundo todo. E 71% das pessoas com esquizofrenia já sofreram preconceito e muitas vezes falta compreensão até da própria família. Pelo terceiro ano consecutivo, a Janssen está lançando uma campanha, chama Ouçam as Nossas Vozes, que tem o objetivo justamente de conscientizar a população
população sobre a importância de combater estigmas da doença. O cantor Alisson Mariano, diagnosticado com a doença aos 27 anos, ele compôs uma música junto com o Nando Reis para essa campanha. A gente vai ouvir agora. Esse quadro também costuma ser confundido com outros, até de bipolaridade, outras doenças? Sim, muitas vezes para você fazer o diagnóstico preciso e correto é necessário a presença de um especialista, que no caso é o psiquiatra. A gente sabe que a esquizofrenia, você falou o número, 2 milhões de brasileiros, praticamente 1% da população, acomete principalmente homens naquela fase da mudança da adolescência para a vida adulta, mas não significa que seja simplesmente nessa situação em que o problema se manifesta. É um transtorno mental, é uma doença crônica, então uma vez que a pessoa tem esse diagnóstico, assim, a gente sabe que isso é algo que vai ser carregado para a vida inteira, ou seja, não tem cura. Não é que você diagnostica uma pessoa, vai dar um remédio, estabelecer um tratamento e acabou, nunca mais ela vai ter o problema. E os sintomas podem envolver alteração da percepção da realidade. Então, alucinações, ou seja, você vê algo que não existe, ou percebe, enxerga, escuta a voz e conversa com quem de fato no mundo real não está se manifestando, e até mesmo a presença de delírios. Na verdade, significa uma ruptura do seu entendimento, do seu self, do seu eu mesmo. Então, é importante entender isso, é importante notar que existe tratamento. Eu falei, não tem cura, mas tem tratamento. Existem remédios, existem terapias que colocam a pessoa dentro de uma situação em que ela consegue ter uma vida normal, uma vida de relacionamento, inclusive ter trabalho, ter família, e por isso que é tão importante esse alerta. Os sintomas não costumam se manifestar na infância, né, doutor? Geralmente não costuma se manifestar na infância, o período de ruptura, que a gente chama dessa forma, né, em que o indivíduo ele acaba tendo uma cisão, uma fratura, como se fosse do seu próprio percepção como indivíduo, acontece geralmente no final da adolescência e no começo da vida adulta, acometendo principalmente homens. E quando é o momento de buscar tratamento? A esquizofrenia sempre precisa de tratamento? Sempre precisa ter um acompanhamento de um profissional, eu diria até de uma equipe multiprofissional. O SUS oferece esse tipo de tratamento e é extremamente importante, assim que se detecta alguma alteração relacionada com esses sintomas, se procurar um profissional e se estabelecer, então, uma rotina de tratamento, de acompanhamento, para que a vida, na verdade, fique tranquila, tanto para o paciente como para a própria família. E é genético, doutor? Uma pessoa que tem na família, ela tem mais tendência? Existe alguma forma de prevenção da doença? Se a gente pudesse olhar o que acontece dentro do cérebro, nós percebemos que existem alterações do ponto de vista geral, em todos os sistemas do cérebro, mas algumas regiões são mais acometidas. Então, a região do polo pré-frontal, região do lobo temporal, gânglios da base, tálamo, existem circuitos neuronais, neurotransmissores, como, por exemplo, o glutamato, receptores e outros que estão envolvidos no processo. Então, sem sombra de dúvida, existe uma influência genética presente. Muitas vezes o que acontece é que um fator estressor externo, um problema, por exemplo, um consumo de uma substância que possa provocar alucinações, ou então uma vivência pessoal de uma situação de muito medo, muito pânico, pode gerar, na verdade, um desequilíbrio e a doença, então, se manifesta. Bom, agora a gente vai mostrar algumas fotos dos nossos telespectadores que aceitaram o desafio e estão postando as imagens nas redes sociais depois de vacinarem com as hashtags Aqui Tinha e Correspondente Médico. Primeira foto, então, é da Sandra Pet. Olha só, a Sandra que tomou a vacina em Atibaia e colocou aqui a nossa hashtag Aqui Tinha, vacina boa é vacina no braço, hashtag Correspondente Médico. Ela comemorando ali a vacinação e tomou a vacina que tinha no posto de saúde, que é importante, gente, não ficar escolhendo vacina nesse momento, não é definitivamente a hora de fazer isso. Luiz Duarte, olha só, viva a ciência, obrigada por nos trazer boas informações, CNN Brasil. Obrigada, Luiz, pela sua foto. Que bom que você já se vacinou também. Ele tirou ali com um papelzinho com a certificação de que já recebeu a vacina. Tem mais foto? Então, hoje são essas fotos. Quer participar do nosso desafio? Também pode aparecer aqui a sua foto no seu telão com o Dr. Fernando Gomes. Quando você receber a vacina, tira uma foto, faz ali uma selfie ou pede para alguém tirar uma foto, poste nas redes sociais, pode ser um vídeo também, com a hashtag Aqui Tinha. Você tomou a vacina que tinha no posto de saúde e a hashtag Correspondente Médico. A gente vai mostrar esse momento tão importante aqui no nosso quadro também. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada pela participação. Boa quarta-feira, até amanhã. Para você também, Roberta, muito obrigado você e pessoal, até breve. Esse foi mais um Correspondente Médico.
Obrigada.